eu não quero ser militar, eu quero ser pastor. Nasci no município de Ubaitaba. Minha família foi quem primeiramente recebeu a mensagem. Naquela visita do pastor, eles viraram à noite. O meu avô fazendo perguntas do que havia lido no Vida de Jesus e na Bíblia também, fazendo perguntas para o pastor e o pastor respondendo essas perguntas. E assim a minha família conheceu o Evangelho e foram se convertendo. Surgiu em mim o interesse de ser pastor observando o nosso pastor. E quando ele ia pregar, então eu ficava junto da minha mãe ou de uma das minhas tias, prestando atenção no sermão. Eu não terminava o culto, eu não me lembrava de nada do que ele tinha dito. Mas o tempo todo eu olhando para ele, prestando atenção no que ele falava ali. Depois ele foi embora, foi transferido, veio outro pastor. E a vida continuou assim. E aí meu avô queria que eu fosse militar, que eu seguisse a carreira militar, e eu não queria, mas eu não tinha coragem. E aí eu respondi para ele, eu não quero ser militar, eu quero ser pastor. Foi a primeira vez que ele ouviu eu falar, porque foi também a primeira vez que eu falei para alguém que eu queria ser pastor. Tinha 17 anos, comportei um ano na minha cidade, e quando completei 18 anos, me lembro que completei 18 anos em um domingo, a minha família fez uma festinha para mim de aniversário e tal, e aí na segunda-feira eu já podia viajar, e assim eu fiz. Surgiu a oportunidade de eu ir para o IAN, terminei os estudos até o ensino médio e depois vim para o IAE para fazer a faculdade de teologia, e aí eu já comportava e já podia pagar a minha faculdade. Me formei e aí veio o primeiro ano de ministério, e o meu primeiro ano de ministério foi aqui na Associação Paulista Sul. E agora era para valer a coisa, né? Ele fez o meu culto de gratidão quando eu tinha 15 anos, então a gente já se conhecia há algum tempo, por ele ser pastor na igreja. E depois de muitos anos a gente se reencontrou, ele estava solteiro, eu também, a gente conversou e passou um tempo a gente casou. E pelo fato de a minha esposa ter tido um berço adventista, ela nasceu e a família dela já era. Mas na teoria é uma coisa e na prática é outra. Quando a gente se casou, ele era capelão do hospital, então a rotina era um pouco mais... aparentava ser um pouco mais leve. E assim que a gente casou, ele assumiu o distrito. Aí a rotina realmente ficou bem diferenciada. Quando ela percebe que alguma coisa está precisando de ser ajudada, auxiliada, reorientada. Porque eu nunca gostei muito de aparecer. Então eu gostava de ficar quietinha, ia por trás dos bastidores, eu ia dando a minha contribuição. A coisa mais linda do mundo. Ele é uma pessoa excelente. Ele é um bom marido, é um excelente pai, é um pastor esplêndido. Não para um minuto, porque ele é um baiano extremamente ativo. Ativo na causa, ativo em casa. Esse é o meu marido. Veio a Isa, nossa pequena, a gente estava casada há 1 ano e meio quando eu engravidei. Complemento que faltava para nossa felicidade em casa. Foi um susto, porque a gente não imaginava e a ficha dele demorou bastante a cair, né? A primeira filha, filha menina, é o amor da vida dele. Eu me pareço com minha mãe, mas meu pai é o mais lindo. Tem que ensinar para nossa filha o que é amar a Deus, o que é ser uma pessoa do bem e pregar para as pessoas, né? Para acelerar a volta de Jesus. Todo dia eles fazem um culto comigo, explicando a liçãozinha sabatina, antes de mim ir para a escola. Mas se não fosse o Senhor Jesus Cristo na minha vida, se não fosse eu ter focado o tempo todo em Jesus, eu possivelmente não estivesse chegando aos meus 34 anos e meio de ministério. Aliás, talvez eu não estivesse nem mesmo permanecido na fé. É muita atividade, é muita correria, mas o amor à obra e ao nosso esposo faz com que as coisas se tornem mais leves. Chegar à jubilação hoje, para mim, é um troféu que o Senhor Deus me concede. Poucas igrejas das que passei, poucas, estavam totalmente construídas quando cheguei nelas. Comecei pelo Jardim Ângela, depois saí de lá, fui para o Pirajussara, dali eu fui para o Parque Araribá,
Depois fui para a Vila das Belezas, então eu fui por um período para o hospital. Fiquei na capelania hospitalar e trabalhamos no Parque Novo Santo Amaro. Do Parque Novo Santo Amaro fomos para o distrito do Jardim São Judas e estou encerrando a minha carreira aqui no Jardim Herculano. Eu não tenho ideia de quantas pessoas ao longo do meu ministério foram alcançadas pelo ministério, mas agradeço a Deus por aquelas que foram. O ministério não acaba, a gente vai ver onde a gente vai fixar e eu tenho certeza que ele vai achar uma coisa na igreja que ele continue ali ativo como ele sempre foi. Muita coisa se passa na minha cabeça ao chegar a esta altura do meu ministério. Meu pai representa amor e eu desejo que ele tenha muitos anos de vida. Se posso dar um conselho para os colegas que estão iniciando, eu diria para eles que a Bíblia Sagrada é a nossa fonte. O sonho assim mais caro da minha vida, mais precioso da minha vida, é estar no céu com a minha família e a igreja que liderei. Completei a carreira, guardei a fé, mas desde agora sei que a coroa da justiça me está guardada, tanto para mim quanto para aqueles a quem o Senhor ama.